Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se tá... tá ligadinho o som. Glória a Deus. Quer ver se eu começo, o som tá desligado. Gente, meio-dia, glória a Deus. Estamos começando agora a nossa live de quinta-feira, tá? Para quem não sabe, todas as quintas e sextas, nós estamos aqui, deixa eu tentar dar uma... Pronto, prendeu. Quintas e sextas nós estamos aqui compartilhando com você sempre algo que vai edificar a sua fé, que vai fortalecer a sua liderança, trazendo algo que vem direto do coração de Deus para você. Eu estou muito feliz que você está aqui. Seja bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. Semana passada, vamos logo trazer nosso tema, né? Para quem já está chegando agora, nós vamos falar a respeito de mais oração, mais poder. Tá? E como isso associa a sua liderança, ao seu ministério, você que está se sentindo perdido, Senhor, o que é que eu faço na minha célula? Senhor, o que é que eu faço na minha liderança? O que é que eu faço na minha igreja? O que é que eu posso fazer? Você vai ter, eu creio, uma direção de Deus nessa live de hoje, uma live para liderança, uma live para você que quer algo mais profundo em Deus, você que quer ter um ministério frutífero, é para você essa live. E semana passada, né, para quem estava nos acompanhando, quinta e sexta-feira, nós não conseguimos fazer a live por conta de umas inconsistências assim na internet, mas sabe, umas dificuldades mesmo, a internet entrava, saía, nós começamos a fazer a live, mas depois não conseguimos, não deu nem sequer para salvar a live aqui, então assim, foi bem complicado. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Quem está chegando por aí, me confirma se o nosso áudio está ok, que hoje eu estou sem retorno aqui de... deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, calma lá, gente. Quem está chegando por aí, já me confirma, tá? Se o nosso áudio tá ok. Mas eu quero dar uma olhadinha por aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que dá para ver por aqui, calma lá, deixa eu já ver. Ai, meu Deus, acho que não dá. Vamos já ver aqui. Gente, vamos fazer nosso dever de casa, que nós sempre fazemos quando nós iniciamos a nossa live, que é encaminhar essa live para pelo menos... Gente, quem está chegando por aí, por favor, já me confirma se está tudo ok para você em relação ao áudio ok. Legal, beleza. Então vamos fazer aquele dever de casa, aquele trabalho missionário que nós sempre fazemos, que é encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Como é que você faz isso? É simples. Você vai clicar aqui nesse aviãozinho aqui no cantinho, você vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Vou fazer isso agora também, vai tremer o celular um pouquinho para você, porque ele está aqui no apoio, e aí eu vou tocar a tela e ele vai dar uma tremidinha, mas tudo bem. Gente, eu estou encaminhando aqui, é super rápido, eu vou encaminhar para todos os meus contatos. Mas você fique à vontade, encaminhe para pelo menos 10 pessoas. Por mais que essas pessoas não vejam a live agora, não tem problema, elas vão ver em um momento oportuno, quando elas tiverem um tempinho, vai ficar salvo aqui no nosso feed. Mas o importante é que você lançou uma semente, amém? Uma semente que vai se estender, que vai alcançar outros líderes, que vai avivar outras lideranças. E para quem está chegando agora, o nosso tema hoje é mais oração, mais poder, tá bom? Inclusive essa palavra ela foi ministrada, pronto, terminei aqui de enviar, já enviei, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos direto ao ponto? Como eu disse para você, o nosso tema hoje é mais oração, mais poder. Quem está nos acompanhando, quem está sempre aqui conosco, né, seja nas publicações, inclusive você pode depois verificar nas nossas publicações, seja nas lives de treinamento de quintas e sextas, meio-dia. Amanhã, inclusive, vai ser uma live muito especial, viu, querido líder? Uma live que nós vamos trazer aqui a dor de uma líder específica a respeito de célula, das dificuldades que ela tem enfrentado na sua célula, e a gente vai destrinchar aqui qual seria a direção para essa líder, com base no caso concreto dela, porque qual foi a nossa ideia, né? Geralmente nós trazemos aqui temas e às vezes o tema que a gente pode estar trazendo aqui, eu sei que ele vai edificar, mas quanto à célula, discipulado, que é algo muito específico, é muito importante ouvir exatamente quais são as suas dores. Então, se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, mande a sua mensagem lá, escreva lá, olha, pastora e tal, minha situação é essa, mande lá a sua história, para que a gente possa fazer uma live personalizada para a sua realidade, trazendo uma direção para a sua realidade. E como que isso vai agregar para as outras pessoas que nos acompanham? Porque, querido, geralmente a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, muitos, tá? Às vezes os nossos problemas são muito parecidos, na verdade. E quando a gente ajuda alguém, a gente também vai estar sendo ajudado, nós vamos estar aprendendo aquilo que nós também, que pode servir para o nosso ministério, para a nossa liderança, tá certo? Então a live de amanhã é uma live muito especial, não falte, porque nós vamos pegar o caso concreto da Josilene com a autorização dela e vamos trazer aqui para você mais ou menos algumas dúvidas que ela tem e vamos tentar trazer as respostas para essas dúvidas para que seja tanto esclarecedor para ela quanto para você, tá? E vai ser sobre célula, sobre liderança de célula. Tem algumas dúvidas, né? Como conduzir bem a sua célula, na parte de convidados, como ser uma líder que agrega ali para as pessoas que estão na sua célula, que consegue treinar essa equipe, motivar essa equipe. Então tem muitas coisas que ela mandou já, a gente está conversando aqui nos bastidores, né, no privado, e eu sei que vai ser uma live muito rica, então já deixa essa semente no seu coração, participe. Mas hoje o nosso tema é muita oração, muito poder. Inclusive, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, você sabe que nós já transicionamos de igreja. Nós somos pastores em Belém do Pará
da igreja do Evangelho Quadrangular, nós éramos da IEQ Caripunas, né? E agora nós fomos transferidos para a IEQ Cidade Velha. Então, atualmente nós estamos na IEQ Cidade Velha, estamos vendo período de transição. E toda transição, queridos líderes, ela é difícil, não é só para a igreja que nos recebe, mas ela também é difícil para os pastores que vão, para os pastores que chegam numa outra igreja. É difícil para todas as pessoas, é um desafio para todas as pessoas. Quem já passou por isso, transferência de igreja, assumir uma nova obra, sabe o que eu estou dizendo, não é fácil. Mas geralmente a gente se concentra muito, né, na realidade da igreja, não é fácil para a igreja, mas também não é fácil para os pastores. Porque nós estamos pastoreando, nós estamos com o nosso coração inteiro e nunca vai ser fácil uma mudança, mas nós precisamos crer que nós estamos debaixo de uma direção, que Deus dá a nossa liderança para nos enviar, porque eles estão enxergando algo que às vezes nós não estamos enxergando, enfim. E eu quero dizer para você que essa live de hoje, cujo tema é mais oração, mais poder, ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque toda vez que a gente encara um novo desafio, e nós temos vivido isso no nosso ministério, inclusive eu quero deixar essa dica para você, toda vez que você se encontrar na sua liderança sem saber o que fazer, quando você está diante de um grande desafio que você fala assim, Senhor, isso aqui é maior do que eu não vou dar conta, Senhor, eu não sei que decisão tomar, Senhor, eu não sei como eu vou conduzir esse rebanho, todas as vezes que você se vê diante dessa situação, eu quero dizer para você que nós temos aprendido a acessar isso em Deus. Quando nós vivemos essa situação, nós decidimos parar para orar, parar para buscar a direção de Deus. Eu lembro daquele momento em que Moisés ele fala, Senhor, nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. Nós nos recusamos de sair daqui. E muitas vezes, queridos líderes, nós como líderes, como pastores, como líderes de um ministério, de uma célula, muitas vezes nós não vamos ter as respostas que nós queremos ter. Algumas vezes o processo de Deus na nossa vida não é da forma que nós imaginamos que vai ser. Então, tem momentos na nossa liderança que a gente fica, Senhor, o que nós vamos fazer? Que nós nos sentimos sem direção. E eu tenho aprendido do Senhor, nós temos aprendido que, nesse momento, a melhor solução, na maioria das vezes, eu sei que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, nós temos visto isso no nosso ministério, a solução tem sido parar para orar. Então, agora que nós fomos transferidos para essa igreja, para esse novo desafio, para a igreja, para a gente, para todos nós juntos, nós decidimos começar com um período de oração de 12 dias lá. Então nós estamos desde segunda-feira em oração, todos os dias. Tudo que havia na igreja ficou suspenso temporariamente para que a gente possa parar e ouvir a direção de Deus. E por isso eu quero compartilhar essa palavra com você hoje. Muita oração, muito poder. Por quê? Porque as pessoas antigamente, elas tinham essa expressão. Quem lembra disso? Quem é dessa época aí? Que os crentes, que os cristãos, eles falavam muito a respeito disso, a gente ouvia muito essa frase, inclusive nosso pastor João, ele falava muito essa frase nessa época, ele dizia assim, muita oração, muito poder. E isso, queridos, é uma verdade, é uma sabedoria dos nossos antigos irmãos da fé, muita oração, muito poder. Só que da mesma forma que você entende que aonde há muita oração, uma igreja que muito ora, vai ser uma igreja com muito poder, também o contrário é verdadeiro, aonde há pouca oração, há pouco poder, e aonde não há oração, não há poder. Você está conseguindo entender? Ou seja, querido líder, quando nós entendemos que o grande diferencial na nossa caminhada com Deus vai ser nós estarmos alicerçados numa vida de oração, nós vamos entender que qualquer estratégia que venha, tá? Se você está focado, eu quero aprender sobre célula, tá certíssimo. Célula é a visão da igreja primitiva, nós vivemos essa visão na nossa igreja, nós amamos o trabalho de célula e amanhã nós traremos uma live aqui a respeito de célula, pegando o caso concreto da Josilene, trazendo para você quais são as dúvidas dela que vai servir também para você e respondendo essas dúvidas ao vivo aqui. Vai ser maravilhoso, eu creio, mas hoje eu quero focar no alicerce espiritual que é a oração, no alicerce que todo ministério precisa ter. Então, nesse momento, na nossa caminhada com Deus, nós decidimos parar tudo na nossa igreja para orar. São 12 dias de oração. E cada dia, Deus tem ministrado algo assim, sobrenatural, algo maravilhoso. Eu posso testemunhar para você que está aqui, e eu creio que a nossa igreja também pode testemunhar, que a cada dia Deus tem nos surpreendido. Cada dia, é incrível quando nós, como igreja, paramos. E às vezes quando a gente fala parar, parece que é uma figura de retrocesso, né? Ah, nós não podemos parar, não, querido. É muito importante nós realinharmos os nossos dominós. Quem já viu aquela sequência de dominós? Já viu aquele livro dos recordes? A pessoa que joga a maior quantidade de dominós, põe um na direção do outro, aquela corrente imensa de dominós, fazendo curvas e desenhos. E quando a pessoa simplesmente empurra um dominó, como ele está muito bem alinhado, o que acontece? Ele vai batendo um no outro até chegar no final. Às vezes, metros e metros, quilômetros de distância, porque eles estão muito alinhados. Agora, se tiver um dominózinho daquele desalinhado, tenha certeza que por mais que você
pregue força aqui para você empurrar esse dominó, ele não vai dar o mesmo efeito. Então sim, existem momentos que nós precisamos parar para realinhar os nossos dominós. Para a gente falar assim, Senhor, me faz com um pequeno gesto ser mais assertiva do que eu seria com a força do meu braço. Me faz que através do teu Espírito Santo eu possa colher maiores resultados do que eu teria se eu somente fizesse aquilo que é a capacidade do meu intelecto, que é a capacidade do meu conhecimento. Me faça ir além do meu conhecimento, me faça ir mais profundo em ti, me faça ter direções que humanamente eu não teria. Quem está conseguindo entender? Gente, isso é maravilhoso, nós experimentarmos isso no nosso ministério. E nós paramos esses dias, por isso eu quero compartilhar esse tema com você. Eu quero, se você tem uma Bíblia próxima de você, abra lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Essa palavra eu compartilhei, acho que foi no primeiro dia de oração que nós tivemos lá na igreja, ou segundo dia, não recordo. Mas é algo assim de Deus que eu creio que vai ser uma chama acesa no nosso ministério, principalmente você que está aqui, líder, que está se sentindo assim um pouco perdido. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu posso garantir para você, orar é a solução. Muita oração, aonde há muita oração, há muito poder. Às vezes a gente está tentando convencer o coração das pessoas, da nossa equipe, da nossa liderança. A gente fala, Senhor, eu não consigo. E de fato, querido irmão, você não vai conseguir. Eu também não vou conseguir. Mas quando nós oramos ao Senhor, o Espírito Santo convence o coração dessa pessoa. Quem está entendendo aí? Digite amém aqui no nosso chat. Vamos ler Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha só o que diz. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Que promessa poderosa que Deus tem para aqueles que buscam Ele. Que promessa poderosa Deus tem para as pessoas que aprofundam em Deus. Fala, Senhor, eu não me limito pelo que eu estou vendo. Eu não me limito pela experiência do fulano, da fulana. Eu quero viver coisas grandes e ocultas que eu não conheço. Eu quero viver coisas profundas que eu não conheço. Que grandes coisas Deus tem para esse tipo de pessoa. Por isso que nós vemos também lá em Jeremias, acho que é 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Querido, quando nós nos empenhamos a buscar ao Senhor, não tem ministério que vai ficar infrutífero. Pastor, a minha igreja local faz tempo que não ganha uma alma para Jesus. A minha célula faz tempo que não batiza. A minha igreja faz tempo que não traz convidados. A minha célula faz tempo que eu não consigo trazer pessoas para a igreja. Querido, a solução, ela começa, eu não tenho dúvida, a solução, ela começa com oração. Quando você, como líder, fala, Senhor, eu quero ver coisas maiores. Senhor, eu quero ver coisas mais profundas em Ti. Quem está entendendo aí? Amém? O nosso ministério é ativado nesse lugar de oração, porque é nesse lugar, querido irmão, que Deus nos faz enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar, porque pela nossa ótica natural, nós vamos nos frustrar ministerialmente. Eu não sei quantos já experimentaram aquela sensação de falar, Senhor, eu não consigo mais, eu estou cansado, eu estou desmotivado no ministério, eu estou entristecido, eu estou querendo desistir. Isso é totalmente natural quando nós caminhamos pela nossa ótica. Mas quando nós caminhamos pela ótica espiritual, quando você fala, Senhor, eu vou parar para buscar a Ti, eu vou parar nesse momento para derramar a minha alma diante do Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ativar você. E esse texto, Jeremias 33:13, ele é maravilhoso porque ele mostra que quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos responde. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. E mais do que isso, Ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Existem coisas no seu ministério que você ainda não viveu. Existem coisas no meu ministério que eu ainda não vivi, mas que o Espírito Santo quer me revelar, o Espírito Santo quer trazer à tona, quer me fazer experimentar coisas que eu ainda não conheço, que você ainda não conhece. Então essa frase dos antigos, né, dos antigos cristãos, onde há muita oração, há muito poder, aonde há pouca oração, há pouco poder, aonde não há oração, não há poder de Deus, ela é muito verdadeira. Porque se nós nos levantarmos como uma igreja que ora, grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. Eu quero que você guarde uma frase no seu coração, nesse pequeno tempo que nós temos aqui. Se você puder repetir internamente, né, para fins didáticos, para você guardar melhor no seu coração, eu peço que você faça isso. Essa frase é a seguinte: a igreja experimenta aquilo que ela busca. Gente, eu vou pendurar esse microfone aqui, porque essa blusa ela é meio levinha. Se eu pendurar aqui, ela vai descer. Então, vai ficar aqui no cordão. Opa, caiu. Pera lá, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Agora vai ficar estranho, mas você entende o propósito, né? O propósito é captar a voz. Pronto. Gente, então olha só. Grava essa frase no seu coração. A igreja experimenta aquilo que ela busca. Se nós somos uma igreja que buscamos qualquer outra coisa, nós vamos experimentar. Mas se nós somos uma igreja que buscamos uma vida mais profunda com Deus, nós vamos experimentar também. Se nós somos uma igreja que buscamos viver a realidade da igreja primitiva, nós vamos experimentar isso também.
Se nós somos uma igreja e queremos ver um ministério frutífero, nós também vamos experimentar isso. Porque nós vamos experimentar aquilo que nós buscamos. Se a sua igreja é uma igreja avivada, é uma igreja que busca o batismo em línguas estranhas, que busca ser avivado, ativado espiritualmente, que busca ver os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres, certamente é isso que vocês vão viver na sua igreja. Não quer dizer que é imediato não, porque exige um processo de perseverança. Mas quanto mais você busca, mais Deus se manifesta. É isso que nós temos visto na nossa vida, no nosso ministério. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós vemos Deus se manifestando, Deus agindo conforme nós vamos buscando. Amém? E na igreja primitiva, queridos, eu quero compartilhar com você algo que muito me chama a atenção. Na igreja primitiva, você observa que coisas sobrenaturais, elas aconteciam, e elas acontecem ainda hoje, conforme momentos de oração. Elas, na verdade, são precedidas por momentos de oração. O que é precedida? O momento de oração, ele antecede isso. Então você observa, por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 2, quando aquelas pessoas são batizadas no Espírito Santo, o que elas estavam fazendo? Elas estavam o quê? Jogando uno, elas estavam batendo perna na rua, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam orando. E quando elas se reuniam para orar, e como elas perseveraram em tirar tempo de oração, em tempo de clamor, que é o que nós precisamos fazer como célula, como igreja, como povo de Deus, como elas perseveraram nisso, o que aconteceu? Enquanto elas estavam ali reunidas em oração, algo sobrenatural aconteceu. Línguas foram repartidas como de fogo entre eles, e eles começaram a anunciar coisas grandiosas, e eles começaram a viver coisas grandiosas. Você vai observar em diversos momentos da Bíblia, principalmente no livro de Atos, momentos assim sobrenaturais foram antecedidos por momentos de oração. Você vê, por exemplo, um momento que eu acho muito interessante, que foi lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, que eu mencionei para você. Atos, capítulo 1, versículo 4 também, você vê Jesus falando assim, olha, fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Então foi uma indicação, uma orientação que Jesus deu, mais ou menos dizendo assim, olha, esperem ser revestidos pelo Espírito Santo para que vocês possam fazer a obra do ministério. Esperem ser capacitados pelo Espírito Santo para que vocês possam viver coisas sobrenaturais, porque não vai adiantar vocês irem sem o Espírito Santo. Essas mesmas palavras servem para mim e para você hoje. Por isso que o nosso tema é muita oração, muito poder. Quando nós vemos o nosso ministério, quando nós olhamos para a nossa igreja, para a nossa célula, e nós entendemos que lá nesse lugar nós precisamos buscar mais de Deus em oração, nós vamos viver coisas sobrenaturais, porque a oração, ela precede coisas grandiosas de Deus que vão se manifestar. Tem um outro texto que eu não notei aqui a referência, inclusive era para ter anotado, mas está no livro de Atos, no momento em que Pedro ele está indo para a oração da tarde. E ele passa pela porta do templo, a porta chamada Formosa, e lá tem um coxo. E essa história é muito conhecida, né? Ele olha para o coxo e fala assim, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele coxo é curado instantaneamente, uma pessoa que já estava lá há 40 anos, naquela condição de coxo, sem poder se movimentar, sem poder trabalhar, sem poder ter seu sustento, mendigando, dependendo das pessoas, passando humilhações. E aí você observa que quando Pedro é usado por Deus para fazer esse milagre, sabe o que acontece, querido irmão? Aquelas pessoas, elas não podem deixar de reconhecer que Deus era com aqueles homens. Aqueles homens iletrados, aqueles homens incultos, aqueles homens simples. Deus estava usando eles, isso era algo inegável. E isso incomodou tanto as autoridades da época que eles proibiram Pedro de pregar. E eles falaram assim, não falem mais a respeito disso. E Pedro falou, julguem vocês, se é melhor nós obedecermos a Deus ou a vocês. Como que nós poderemos deixar de compartilhar aquilo que nós vimos e ouvimos? Nós não podemos fazer isso. E então, sabe o que acontece? Atos capítulo 4, você vê a igreja se reunindo para orar. Por quê? Porque iniciou uma grande perseguição, porque agora a igreja estava sendo muito mais perseguida do que antes. Porque os milagres eram mais evidentes, porque as autoridades estavam reconhecendo que ninguém podia conter aquele evangelho, porque não era só o evangelho de palavras, era o evangelho de poder de Deus. E por não poder conter aquele evangelho, eles começaram a oprimir, a perseguir. E a igreja poderia ter feito muitas coisas, mas a decisão da igreja foi fazer aquilo que era principal, a oração. É por isso que eu quero dizer para você nessa tarde, você líder que está aqui, o pilar de crescimento da sua igreja, o pilar de crescimento da sua célula, se você se sente perdido, se você não sabe o que fazer, não tenha dúvida que o pilar de crescimento começa com a oração. Nesse momento, eles começaram a orar. E sabe qual foi a oração deles para Deus? Atos capítulo 4, versículo 29. Pedro fala assim, em oração a Deus, ele diz assim, Senhor, nos dá ousadia ao pregar. E confirma a tua palavra através de prodígios, sinais e maravilhas.
E a Bíblia diz nos versículos que seguem que no momento dessa oração, aquele local em que eles estavam tremeu diante da presença de Deus. E que a partir desses momentos eles começaram a pregar o evangelho ainda com mais ousadia. E que os milagres e os prodígios acompanhavam. E que muitas pessoas foram sendo salvas. E eu pergunto para você, será que não é isso que nós precisamos no nosso ministério? Será que não é exatamente isso que nós precisamos no nosso ministério? Porque diante do cenário que nós vivemos, diante de um cenário em que, queridos, nós vivemos um tempo em que há uma perseguição descarada contra a igreja. Não é uma perseguição como antigamente, na época dos Atos dos Apóstolos, mas sim é uma perseguição. Não é como naquela época que eles aprisionavam as pessoas, talvez cheguemos a esse momento, mas não daquela forma. Mas hoje em dia, você viver genuinamente o evangelho, você viver genuinamente a palavra de Deus, afronta as pessoas. Porque as pessoas elas estão tão presas nos conceitos desse mundo, que quando você traz os conceitos do reino, os princípios celestiais, elas se ofendem, elas não creem. E quando você vive algo que elas não vivem, que é algo sobrenatural, algo mais profundo em Deus, quando você vê os sinais, os prodígios, quando você tem ousadia no pregar, grandes coisas vão acontecer. E é exatamente essa palavra que eu quero deixar para você como líder que está aqui nos acompanhando nesse horário do almoço, que não é fácil a gente estar aqui. Toda quinta e sexta a gente está aqui compartilhando com você. Semana passada a gente teve um problema com a nossa internet, a gente não conseguiu. Mas hoje nós estamos aqui para declarar para você aonde há muita oração, há muito poder. Eu poderia trazer aqui para você inúmeros exemplos, dizendo assim, de tantas situações que você vê o poder de Deus se manifestando. E você vê que isso foi precedido de tempo de oração. Você quer ver coisas grandiosas acontecendo na sua igreja? Comece a tirar tempo de oração. Comece a tirar tempo perseverando em oração. Não é só uma vez, mas comece continuamente a fazer isso. Mobilize a sua equipe para viver isso. Pare tudo se for necessário para você viver genuinamente isso. Porque caminhar sem o Espírito Santo não vai dar certo. Mas caminhar com o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo a porção diária de cada dia, vai fazer muita diferença. Hoje Deus está nos convocando a viver Jeremias 33:3. Invoca-me, eu te responderei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Hoje o Senhor está nos convocando para nós vivermos isso. Por que você acha que nós enfrentamos tantas batalhas para termos uma vida de oração verdadeira? Porque o inimigo das nossas almas não quer que você tenha um ministério frutífero, não quer que você tenha intimidade com Deus, não quer que você seja vivificado pela fé em Jesus. E isso acontece no ambiente de oração, no ambiente de consagração, no ambiente que você está fortalecido no Senhor. É lá que as suas forças são renovadas, é lá que Deus te dá visão ministerial, é lá que o Senhor alarga as tuas tendas, a tua visão, antes de alargar as tuas tendas, Ele alarga a tua visão. É nesse ambiente de oração. E eu quero encerrar contando para vocês, querido líder que está por aqui, quero encerrar contando para você a história de uma mulher que fez muita diferença. O nome dela é meio difícil, então eu vou falar só o primeiro e o último, tá? Depois você pode pesquisar um pouco mais a história dela. É Maria Er. Mas é um nome assim, é Maria Wolf, alguma coisa assim. É um nome bem complicadinho no meio, que eu não sei pronunciar, não vou me arriscar. Já me arrisquei, né? Mas não vou continuar me arriscando. E o finalzinho desse nome é Maria Er. Essa mulher, ela foi, quem conhece, né, a história da pastora, da irmã Aimee Semple McPherson, que é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, no qual nós somos pastores, é uma história linda, é uma história de avivamento, de poder de Deus, de cura de milagres, mas eu quero encerrar essa live contando para você a história da mulher que inspirou o ministério dela. Porque, queridos, nessa época, aproximadamente uns 150 anos atrás, que é o período dessas mulheres de Deus, essa mulher, Maria Er, essa irmã, ela era mais velha que a fundadora da nossa igreja, então ela já estava há muito tempo no ministério e florescendo, enquanto a Aimee Semple McPherson estava apenas começando. E essa mulher, Maria E, foi a inspiração para ela, para que ela não vivesse um ministério medíocre, para que ela cresça nos milagres, para que ela cresça nas maravilhas, para que ela vivesse um ministério frutífero. Olha como é importante nós sermos referenciais para as pessoas. Nós temos uma chama do Senhor avivada no nosso coração. E sabe o que aconteceu? Essa mulher, Maria E, ela foi um grande instrumento de Deus, só que ela é uma mulher totalmente improvável. Eu quero que você volte à sua mente agora, 150 anos atrás, e imagine que mais ou menos nesse período, mulheres não pregavam. Não é como hoje, né? Hoje é tão natural uma mulher pregar, né? Tão comum. Mas naquela época não, mulheres não tinham ministério ativo, mulheres não pregavam, mulheres não oravam em público, mulheres não eram usadas por Deus. E se elas tentassem ser usadas, elas certamente seriam abafadas. Porque o ministério era algo para homens naquela época.
Essa era a visão cultural da época. Agora entenda você que essa mulher foi levantada por Deus numa época e que ela não era uma mulher, como você pode imaginar, ela era, sabe o que ela era, queridos? Ela era uma senhorinha. Essa mulher, Maria E, que foi tremendamente usada por Deus, que inspirou o ministério de Aimee Semple McPherson. Ela era uma senhorinha que tinha 5 filhos, divorciada porque o seu esposo era um homem adúltero. Ela passou tantas batalhas na sua vida. Ela, inclusive, perdeu os seus 5 filhos. 4 ela perdeu num período de pragas, de doenças. E a última filha sobrevivente, que já estava adulta, perdeu quando criança. E essa última filha ela perdeu num acidente. Você já pensou quem era essa mulher? Você já pensou que essa mulher tinha tudo para falar assim: Senhor, eu não tenho estrutura para te servir. Eu não tenho estrutura para fazer a diferença. Mas essa mulher se rendeu ao chamado de Jesus na vida dela. Essa mulher, queridos, ela tinha um ministério sobrenatural. Ela era uma mulher de batalha espiritual e de oração fervorosa. Uma certa vez ela foi chamada para pregar num local que em inglês, né, mas traduzindo para o português, chamava, eu acho que é Covil, Caverna de Demônios, anotei aqui. Caverna de Demônios. E era uma cidade, uma localidade no qual havia uma grande, de fato não era só o nome, era um local de muita resistência espiritual, um local onde as pessoas eram muito frias e indiferentes à presença de Deus, e por esse ambiente ser um ambiente tão hostil, tão difícil, eles chamaram essa mulher de Deus para pregar, porque ela era uma mulher do sobrenatural, era uma mulher, já era uma senhorinha, mas era uma mulher cheia da presença do Espírito de Deus. Olha só como nada pode impedir o seu ministério de ser frutífero. Ah, é porque meu marido não está comigo. Ah, porque meus filhos. Ah, porque eu não tenho tempo. Querido, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela sempre vai encontrar lugar, vai sempre dar lugar para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. A irmã Silvana está mandando aqui paz, boa tarde, pastora, paz, irmã Silvana, Deus abençoe. Quantos estão entendendo? E ela foi levada para pregar nesse lugar. E a história nos conta que durante 3 dias que ela ministrou nesse lugar, os céus estavam fechados. Ela não conseguia, era uma resistência espiritual muito grande. E no 4º dia ela se revoltou com aquela situação. Lembra que eu falei para você que ela era uma mulher do sobrenatural, era uma mulher de oração, era uma mulher de batalha espiritual? No 4º dia ela decidiu batalhar espiritualmente em oração. Antes de pregar, ela começou a orar e ela começou a usar a autoridade espiritual que ela tinha e que você tem também. E ela começou a usar aquela autoridade espiritual para falar que todas aquelas potestades, aqueles principados dominadores daquele lugar estavam repreendidos. E ela começou a usar a autoridade para declarar que os céus estavam abertos, que aquelas pessoas seriam tocadas, que toda frieza espiritual seria quebrada daquele lugar. Queridos, quando ela começou a batalhar espiritualmente, ela sentiu Deus se movendo e fazendo algo. E quando ela começou a pregar, agora diante desse novo cenário, a história registrada nos diz que nunca houve um avivamento tão grande naquele lugar como houve naqueles dias que ela estava lá. Você consegue imaginar isso? Uma senhorinha, uma pessoa totalmente improvável, uma mulher divorciada inclusive, sendo tão usada nas mãos de Deus. E aquela cidade foi impactada. Isso daqui é somente um dos relatos. Se você puder um dia ler a história dessa mulher, a história dela está no livro Guerreiros de Deus, é um livro muito difícil de encontrar. Até para comprar, você encontra livros usados, eu não sei se eles não produzem mais, mas é um livro assim tremendo. E conta a história de muitas pessoas, inclusive da Aimee Semple McPherson, a fundadora da nossa igreja, que eu vou tirar uma live para a gente falar só a respeito da história dela, que é muito inspiradora. Mas essa mulher foi um grande instrumento de Deus. E aí você vai perceber que na história dela, em resumo, para a gente encerrar aqui, ela experimentou alguns fenômenos que ninguém na época tinha experimentado. Quando ela ministrava, as pessoas elas caíam no espírito. Hoje é até um pouco, né, mais comum para a gente. Nós vimos isso em algumas ministrações, mas na época as pessoas não viam. Pessoas que desacordavam, que caíam no espírito, que tinham visões, que eram batizadas no Espírito Santo. Isso não acontecia comumente naquela época. E quando isso começou a acontecer, as outras pessoas do lado de fora, que não conheciam o ministério dela, começaram a persegui-la, começaram a falar mal, começaram a dizer que aquilo não era de Deus. Tudo que a pessoa não conhece, né? Ela geralmente, a nossa reação diante do inexplicável, diante daquilo que a gente desconhece, é criticar, não é verdade? Foi isso que as pessoas fizeram. Ela foi presa 4 vezes, ela foi muito perseguida, inclusive pelas igrejas da época, ela foi perseguida pelas pessoas de fora. Só que ninguém conseguia conter a verdade do Espírito Santo que havia na vida dessa mulher. Porque assim como na vida de Pedro, que nós lemos aqui para você, nós mencionamos, do milagre na porta formosa, na qual aquele homem coxo foi curado, e que ninguém podia dizer que aquilo não tinha acontecido porque foi um milagre inegável, assim também as pessoas não podiam deixar de reconhecer o que Deus estava fazendo na vida daquela mulher.
E então sabe o que aconteceu? Apesar das perseguições, ela continuou florescendo. E muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas foram alcançadas, muitas pessoas foram curadas. Eu quero encerrar essa live com um relato de cura da época. Aliás, eu quero encerrar com 2 relatos. Um relato é do jornal da época, a declaração que um jornalista, porque muitas pessoas, né, foi algo assim sobrenatural, algo totalmente incomum para a época. E até os jornalistas iam até as suas reuniões para tentar entender o que era aquilo, porque eles não criam, óbvio. Mas muitas pessoas que não criam, gente, é muito forte isso. É muito linda a história dessa mulher. Maria Er. É muito linda a história dessa mulher. Muitas pessoas que não criam iam até as suas reuniões para zombar, para criticar, para debochar, para dizer que era uma mentira, que era uma farsa, que ela era uma farsante. E quando eles chegavam naquelas reuniões, sabe o que acontecia? Eles eram tomados pelo Espírito. E eles também caíam. E eles também tinham visões. E eles também eram ministrados pelo Senhor. Então era algo tão sobrenatural que era impossível de alguém não conseguir reconhecer que Deus estava ali. E um jornalista participou das suas reuniões, ele fez um relato que constou no jornal da época, eu quero ler para você. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele presenciou? Sabe o que ele viu? Ouça aí. Ele disse o seguinte a respeito dela, isso no jornal. Ela se aproxima das pessoas como garras que seguram a presa. Por algum poder sobrenatural, elas caem atordoadas e quando estão no chão, ela aplica uma pressão hidráulica e bombeia toneladas da graça de Deus dentro delas. Querido, você consegue imaginar um jornalista fazer um relato desse aqui? Você consegue imaginar um jornalista participar de uma reunião e reconhecer isso daqui que esse homem reconheceu e publicar no jornal da época tamanha a presença de Deus na vida dessa mulher? E eu quero encerrar agora lendo um relato de uma pessoa da época que se chama Elizabeth Walters. Essa mulher levou a sua mãe para uma das reuniões de concentração de fé para que a sua mãe fosse curada, porque ela era cadeirante. E ela registrou, e esse registro ele foi conservado, ele está até hoje. Paz, Yasmin está chegando por aqui. Paz, Yasmin, seja bem-vinda. Saudade, viu? Depois me diz como é que estão os irmãos por lá, se estão todo mundo bem. Yasmin é da Caripunas, né? Da nossa igreja anterior que nós pastoreamos. Gente, então eu quero ler esse relato para você. Posso ler esse relato para você, para a gente encerrar a nossa live aqui? Hoje nosso tema foi muita oração, muito poder. Pastora, cheguei no final. A live vai ficar salva. Volte, assista, se edifique, porque a nossa intenção aqui hoje é fazer com que você entenda que sem oração, sem o poder de Deus verdadeiro nas nossas células, na nossa igreja, nós não vamos viver um ministério sobrenatural. Nós não vamos viver um ministério além da média, extraordinário, frutífero, porque a base é a oração. E eu quero encerrar aqui com esse relato de uma pessoa da época que levou a sua mãe, como eu disse, para receber uma cura. Ela recebeu uma oração por cura, sua mãe era cadeirante há mais de 2 anos, e ela relatou o que aconteceu naquela reunião. Vamos ouvir, eu vou ler para você exatamente o que ela relatou, e você vai ouvir. Eu quero que você faça o exercício de imaginar. Comece a imaginar cada detalhe, porque ela vai dando os detalhes aqui, eu quero que você imagine isso. Que coisa poderosa aconteceu. Olha só o que ela disse, Elizabeth Walters, ela disse assim: lembro-me como se fosse ontem. Eu e uma amiga empurrando minha mãe em uma cadeira de rodas por 6 ou 7 longos quarteirões. Dois homens enormes eram os obreiros de Maria, que é essa mulher de Deus, tá? Que ministrava cura, que era usada pelo Senhor. Eles colocaram aquela cadeira de rodas em frente ao púlpito circular, que já estava rodeado de muitas outras cadeiras, ou seja, eram muitas pessoas para receber cura. Estava tão quente que minha mãe implorou para que eu a levasse de volta para casa, mas eu insisti que eu ficasse. Gente, na época não tinha ar-condicionado. Detalhe, na época não tinha microfone. Você sabia que essa mulher reunia, em algumas das suas reuniões, aproximadamente 25 mil pessoas? Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar o que pode atrair 25 mil pessoas, se não a presença viva do Espírito Santo? 25 mil pessoas para participar de uma reunião de oração. Numa época, mais ou menos 150 anos atrás, onde não tinha ar-condicionado, não tinha conforto da sua igreja, não. Não tinha microfone, eu não sei nem como que essa mulher pregava. Digo para você. Quem pegou o bonde andando depois volta e assiste desde o início, tá? Então, vou continuar lendo aqui para você o relato. Estava tão quente, que aquelas pessoas, elas não podiam suportar aquele calor. E a mãe daquela moça que estava lá para receber a oração falou: minha filha, me leva, eu não vou aguentar, tá muito quente. E a filha falou: não, fica aí, mãe, fica aí que você vai receber a oração, algo vai acontecer. Vale a pena o esforço. Aí sabe o que aconteceu? Para a glória do Senhor, ela foi indicada
para que a sua cadeira de rodas fosse colocada sobre o púlpito, onde ela receberia oração. E aí se aproximou dela uma pequena e linda senhora, que era essa senhora Maria Er, que jamais esquecerei. Ela falou com a minha mãe. Eu a vi respondendo com um meneio de cabeça, a mãe dela respondendo, confirmando que sim. E então essa senhora bateu no peito da minha mãe. E é interessante que o relato dela diz que quando ela vê essa reação da Maria Er batendo no peito da mãe dela, que foi uma reação totalmente inusitada, ela sequer orou, querido, pare para pensar, ela sequer orou, ela simplesmente fez algumas perguntas, a mãe dela respondeu e ela bateu no peito daquela mulher. E aquilo pareceu rude para ela que estava assistindo distante, a filha assistindo distante, falou assim, que reação, né, mais rude. Não deveria ser assim. Olha como as coisas de Deus são mistérios de Deus para nós. Ela simplesmente bateu no peito. E na hora que ela bateu no peito daquela mulher, aquela mulher é como se ela tivesse sido atingida por um raio. Ela se levantou de um pulo só. E ela saiu correndo da sua cadeira de rodas. Ela já estava 2 anos presa naquela cadeira de rodas. E isso aqui é um relato de alguém que viu, que viveu, que presenciou isso acontecer, através do ministério de uma senhorinha de idade chamada Maria Er, que foi tremendamente usada pelo Espírito Santo. Só para encurtar nossa história, eu vou ler para você o final dela. Todo o povo gritava, duvido que tivesse assistido algo parecido antes, é o relato da filha que viu. Muitos outros milagres foram presenciados naquele dia, muitas pessoas foram curadas. Isso era o que acontecia nas reuniões de oração dessa mulher. Quase tivemos que amarrar minha mãe à cadeira de rodas na volta para casa, porque ela queria andar, mas ela estava fraca, uma vez que estivera presa à cadeira de rodas por 2 anos. Quando chegamos em casa, minha avó e outros vizinhos estavam esperando por nós. Minha mãe levantou-se da cadeira de rodas e subiu as escadas, glória a Deus. Todos gritaram e choraram. Daquele dia em diante, minha mãe estaria totalmente curada, saudável, bem nutrida e temente a Deus. Queridos, Jesus, Deus é maravilhoso. Quando você para pensar que essa mulher desfrutou disso, eu fico pensando o que nos impede de desfrutar disso também. O que nos impede de ter um ministério frutífero? O que nos impede de ter uma célula frutífera, de ter uma célula que nós vamos viver os milagres, que nós vamos ver pessoas sendo tocadas, que nós vamos ver pessoas sendo libertas? O que nos impede, senão nós mesmos? Porque você vai viver no limite da sua fé. Se você não crê, você vive somente naquilo que você crê. Se você crê que Deus é o Deus do impossível, se você crê que Deus é Deus do sobrenatural, se você crê que Deus é o Deus da provisão, você vai experimentar a provisão de Deus. É tão simples assim. Porque é na medida da sua fé, é na medida da minha fé. E quando eu leio histórias como essa, eu me sinto desafiada. Eu falo, Senhor, eu quero viver isso no meu ministério. Senhor, eu não quero nada menos do que isso. Eu quero viver coisas grandes e ocultas que eu não conheço. Jeremias 33:3, o texto que nós lemos inicialmente. Você sabe 2 frases dessa mulher muito, muito interessantes? 2 frases dela conhecidas e interessantes. Ela foi uma mulher muito perseguida, porque ela tinha um ministério frutífero. Quando você tem um ministério frutífero, é natural você ser perseguida. É natural, queridos. E ela era muito perseguida. E sabe o que ela falava? Ela dizia, eu não fui chamada para me justificar, eu fui chamada para pregar a palavra de Deus. Então, olha só, ela não gastava tempo se justificando, ela não gastava tempo tendo que explicar, não, querida, porque disso, porque o que aconteceu é isso, isso, aquilo, não. Ela focava todas as suas forças em fazer a obra de Deus e ponto final. E quem quisesse falar mal, que falasse, mas ela não gastava tempo se justificando. Uma outra frase dela, que eu anotei aqui para compartilhar com você, ela dizia assim, entre me gastar e enferrujar, prefiro me gastar por Deus. E ela trabalhou para o Senhor incansavelmente até o final da sua vida. Ela já era uma senhora de idade. E lá pelos seus 80 e poucos anos, quando ela faleceu, até o último suspiro, ela serviu ao Senhor. Ela foi um instrumento nas mãos de Deus, porque ela dizia, entre enferrujar e me gastar, eu prefiro me gastar por Deus. Queridos, essa palavra, essa reflexão que eu trouxe hoje aqui, né, o nosso tema foi muita oração, muito poder, nos mostra o ministério dessa mulher. O grande diferencial dele, sabe qual foi? Muita oração. Aonde há muita oração, Deus está nos provando que há muito poder. Essa frase é verdadeira. E ela pode ressoar no seu ministério. Ela pode ressoar na sua célula, na sua igreja local, no seu grupo missionário. Muita oração, muito poder. Se você quer viver isso, então comece a plantar hoje um ministério de oração na sua igreja. Comece nesse momento a falar, Senhor, eu me recuso a andar se o Senhor não for comigo. Senhor, me ative espiritualmente para que eu volte a ter
encontros mais profundos com o Senhor, diariamente. E me ajuda a ativar a minha equipe, a mobilizar a minha equipe, porque às vezes a gente está falando assim, meu Deus, como motivar a minha equipe? Eu não tenho dúvida que a melhor ferramenta para você motivar a sua equipe é ter tempo de oração, porque aquilo que você não pode convencer, o Espírito Santo pode. Aquilo que você não pode falar para ele assim, fulano, tem que ser assim, o Espírito Santo vai dizer para ele que tem que ser assim. Não se preocupe, não carregue um peso que não é seu. Por isso Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Porque quando você leva para Jesus, quando você coloca o Espírito Santo na jogada, é Ele que toma para Ele a responsabilidade. Você somente tem que ter a responsabilidade de buscar, de confiar, de descansar, de depender. E você vai ver Ele convencendo os corações, Ele atraindo o pecador, Ele convencendo a sua equipe, Ele trazendo uma atmosfera espiritual para a sua igreja, Ele criando um cenário onde coisas impossíveis vão acontecer. Gente, nós precisamos ansiar viver isso na nossa célula, na nossa igreja, nas nossas vidas, diariamente. Amém? Então eu quero encerrar essa live aqui, deixando essa palavra, essa reflexão para você. Se você pegou, eu percebi que muitas pessoas chegaram no finalzinho da live hoje. Gente, depois volte, vou deixar salvo aqui no feed para você. Volte, assista desde o início. Assista desde o início. Nosso tema hoje foi muita oração, muito poder. Esse é o alicerce do teu ministério. Esse é o alicerce do meu ministério. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer algumas pessoas que estão por aqui. A Flor de Quiaba, Noilma Monteiro Santos, a Eli Caetano, deixa eu ver, gente, a Sandra Eval. Eu quero agradecer algumas pessoas que passaram por aqui. A Ana Zélia Alves, a Silveira, a Cristiane Pastor, Joelma Bastos, a Ruth Castro, a Silvana 5517, Ana Luísa Trolim, Zara Rosana. Gente, tem muitas pessoas que passaram por aqui, que entraram e saíram, amém? Mas eu estou feliz porque você perseverou até o fim. Então eu quero deixar essa semente no teu coração, que não é nossa, mas é do Espírito Santo. Porque o Senhor quer nos impulsionar para viver coisas mais profundas que nós ainda não conhecemos. E eu quero viver isso. E eu sei que você também quer viver isso, senão você não estaria aqui. Mas, queridos, existem coisas que já não dependem de Deus. Muitas coisas dependem do Senhor, mas muitas coisas dependem de nós. Deus, ele está acessível, mas buscar a Deus é algo que depende de nós. Coisas grandes e ocultas estão acessíveis, mas buscar ao Senhor para viver isso depende de nós. Amém? Então, aquilo que depende de nós, vamos ser zelosos, vamos ser excelentes, vamos fazer. Comece no seu pessoal, leve para a sua equipe, leve para a sua igreja, para que isso possa incendiar de um por um. E nós possamos viver uma igreja que tem uma vida verdadeira. Uma vida que flui do altar, do trono de Deus, para o meio da igreja. E nós vamos colher coisas grandiosas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, já quero deixar um convite especial para você que está aqui. Amanhã nós temos uma live muito especial, porque nós vamos tratar exatamente das dúvidas de uma das pessoas, né, de uma das alunas que estão aqui conosco, que é acho que é a Jocilene. A gente está conversando no privado e ela está me passando algumas dúvidas a respeito de célula, de liderança e tal. Todas as dúvidas eu estou anotando e a gente vai responder uma por uma, porque, pastora, mas são as dúvidas dela, mas, querida, às vezes são as nossas dúvidas também. Então, às vezes fica assim, o que eu faço? O que eu faço na minha célula? O que eu faço para fazer convidados? O que eu faço para isso, para aquilo, para ter um ministério frutífero? Nós vamos trazer amanhã esse tema a respeito de uma liderança de célula, uma líder de célula que está com dúvidas, que quer ter uma célula frutífera. A gente vai trazer esse tema aqui para você. E vai ser muito especial, porque vai ser algo que está totalmente conectado com a realidade. Eu creio que também pode ser a sua realidade, tá certo? Então convido você, participe amanhã, meio-dia nós estamos aqui em ponto e vai ser muito especial, vai ser muito, muito bom mesmo. Sei que vai ser muito edificante para todos nós, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A Sandra Eval escreveu aleluia, a Noilma escreveu amém, a Eli Caetano, amém, Jesus eu creio, amém, glória a Deus. Flor de Quiabo, amém, a Rutinha, amém. Todos estão mandando aqui, mãozinha, amém. A Ana Zélia Alves, a Zara Rosana, amém. A Noilma disse eu creio, a Flor de Quiabo disse isso é muito bom, amém. Amanhã espero você, tá bom? Temos encontro marcado aqui. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã. Vamos almoçar agora, né? Vou pra cá almoçar com a minha família. Que Deus abençoe. Gente, muito obrigada, de verdade. Um abraço, tá? Silvana, Flor de Quiabo, Eli Caetano, Noilma Monteiro. Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos amanhã, tá certo? Até mais.